Oi pessoal, hoje a gente vai aprender como calcular o seno, o cosseno e a tangente de algum ângulo que o usuário digitar no meu teclado, aqui no programa. Então eu vou criar uma variável com seno tipo double, que é o ângulo que o usuário digitou. Em seguida eu vou escrever uma mensagem na tela pedindo para que ele digite qual ângulo ele quer saber o seno, cosseno e a tangente. Então, informe qual o ângulo em graus. Pronto. Feito isso, eu vou armazenar o ângulo que ele digitou na minha variável ângulo, que vai receber o que o usuário digitou, console.read line, e eu vou converter esse texto para um double, porque eu já sei que é um número, então eu vou utilizar pass. Então agora no meu programa eu já sei qual é o ângulo que o usuário ele digitou. Então agora eu vou criar uma variável com um seno tipo double, que é o seno, que vai armazenar o seno deste ângulo. Para fazer isso eu faço o seguinte, math.scene, que é o seguinte, o que é math? Math é uma classe dentro do C# que ela é especial para tudo quanto é relacionado à matemática. Ponto sim, esse sim aqui, ele significa seno, ou seja, eu quero calcular o seno de um ângulo aqui dentro do C#. Então vou colocar ângulo e em seguida, só para a gente testar, eu vou querer que ele escreva na tela console.writeLine o seno de tararam, graus é tararam. O que é isso? O seno de ângulo, ou seja, o que ele digitou ali no teclado é, o seno. Vamos testar aqui a aplicação, abrir o terminal, .NET Run. Eu vou colocar aqui 30 graus. O seno de 30 graus é muito conhecido, que é igual a 1 sobre 2, que é igual a meio. Executando o programa, a gente percebe que o seno de 30 graus é esse valor aqui. E isso está errado. Mas, poxa, a gente colocou aqui o valor pegou o valor do ângulo, a gente viu ali no console que é realmente 30. E por que não deu? Pelo seguinte motivo. Quando a gente usa a math.scene, o que ele pede? Ele pede um valor do tipo double, ou seja, aqui double seno, double ângulo, tá? Aqui está correto, um valor A. E esse A, ele é um ângulo medido em radianos. Peraí, Gabriel, o que é radiano? Eu não sei. E ele vai retornar o seno desse ângulo. Então, eu preciso converter esse ângulo para radianos. Mas, poxa, como é que a gente faz isso? Calma, é muito fácil. Para fazer isso, eu faço o seguinte. Eu vou multiplicar esse ângulo por math.pi. O que é o pi? O pi é uma constante na matemática, um número especial. E vou dividir por 180. Só lembrando que você tem que colocar entre parênteses. Isso aqui é muito importante. Agora eu vou executar o programa de novo e vai estar funcionando corretamente. Informe qual ângulo em graus. Vou colocar 30 graus. O seno de 30 graus é 0,4999 e por aí vai. Ou seja, é 0,5. No caso ele está dando uma exatidão muito grande aqui. Isso é até bom. Ou seja, está funcionando. Mas, poxa Gabriel, eu não entendi. Porque eu não entendi essa parte aqui, ó. É radiano, ângulo, graus. Você poderia explicar melhor? Então, dentro do C# nós temos uma classe especial que é a classe Math, que ela faz justamente tudo quanto é coisa relacionada à matemática. E dentro dela temos o método que é o sim, que pega o seno de um valor que é colocado nesses parênteses e retorna o seno deste valor. Então a gente pode observar o math.scene como se fosse uma máquina em que tudo que você jogar de dado nela, ou seja, tudo que você colocar entre os parênteses, que são esses dados, essa máquina, que é o math.scene, ele vai pegar esse valor e vai te retornar o ângulo desse e vai te retornar o seno deste ângulo. Só que a gente viu que deu errado quando a gente não fez a multiplicação por math.pi dividido por 180. Porque ele pede o seguinte:
Vocês conhecem o seu João? O seu João foi a pessoa que projetou essa máquina, o Math.sim. E essa máquina ela tem uma regra muito especial e que deve ser lembrada para que não ocorra erros. Que é o seguinte, diz aí, seu João. Os dados de entrada devem estar em radianos e o tipo em double. Ou seja, você só vai entrar com os dados em radianos para que o resultado ele seja feito correto. Porque senão vai dar um valor totalmente esquisito que você vai ficar todo atrapalhado. Poxa, mas como é que eu faço para converter para radianos? Eu estudei isso, só que eu esqueci já, ou então eu ainda nem sequer estudei isso. Tem como você me lembrar? Tem sim. Você vai pegar um valor, que é o valor do ângulo, e vai multiplicar sempre, para transformar em radianos, por π dividido por 180. Ou seja, pega o valor e multiplica por π dividido por 180. Mas eu tenho que multiplicar primeiro ou tenho que dividir por primeiro? Tanto faz. O importante é você multiplicar por π e dividir por 180. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, voltando ali à explicação do 30, a gente pega o 30 e vai multiplicar por π dividido por 180. O resultado disso vai ser π sobre 6. E é só isso. Mas, poxa, Gabriel, eu não sei frações e agora? Não, calma, isso daqui é só a título de curiosidade para que você tenha no mínimo o conhecimento do porquê você faz dessa forma, do porquê multiplicar. Mas a linguagem de programação, ela já vai fazer a multiplicação para você, já vai dividir. Isso daqui é só a título de conhecimento, você não vai fazer isso, é a linguagem que faz por você. Lembre-se, você está programando. E esse resultado aqui de π sobre 6 é o resultado de 30 graus em radianos. No caso, isso aqui já é mais trigonometria, mas a programação ela já sabe que é em radianos e já vai calcular o seno. Voltando aqui para o nosso programa, eu vou criar uma outra variável, que é o double, que é o cosseno. E se você entendeu bem, para eu calcular o cosseno é math.cos, assim mesmo, que é o cosseno, né, do ângulo e ponto e vírgula. Não, como eu falei, tem que multiplicar por math.π dividido por 180. E não esqueça, por favor, dos parênteses, que esse daqui é aquela fração que a gente viu antes. O π sobre o 180 é muito importante, tem que ter esses parênteses aqui. Double, que vai ser a tangente do ângulo, é math.tan. É bem fácil. Do ângulo vezes math.π dividido por 180 com os parênteses aqui, ó. Observe. E é o seguinte, eu vou escrever aqui no console de novo para o usuário ver que está saindo corretinho. Right line. O cosseno de tararam graus é tararam alguma coisa, vírgula. Então o cosseno de ângulo é cosseno. E aí, se você entendeu bem a coisa, eu vou repetir aqui embaixo de novo, para o vídeo não ficar muito longo. A tangente de tararam é tangente. Assim. E vamos executar o programa aqui, .NET Run. E é o seguinte, informe qual ângulo em graus. Então vou colocar aqui 30 graus. O seno de 30 graus é 0,5, arredondado, né? O cosseno de 30 graus é 0,866. A tangente de 30 graus é 0,577. E esses valores estão corretos. Mas nesse caso aqui, como é trigonometria, eu vou querer arredondar até a terceira casa decimal, que nem a tabela dos ângulos, que lá os valores são arredondados. Então vou usar math.round, ou seja, eu vou querer utilizar uma operação matemática para arredondar. Arredondar quem? O seno até 3 casas decimais. Isso. Então ele vai arredondar o seno até 3 casas decimais. De novo aqui, math.round, cosseno até 3 casas decimais, para ficar um valor bem bonitinho e tabular. Mas, como vocês viram, está funcionando. Math.round, tangente 3. E agora eu vou executar o programa .NET Run. Informe qual ângulo em graus.
60 graus. O seno de 60 é 0,86, como a gente já viu. O cosseno de 60 graus é 0,5, ou seja, está ok. E a tangente de 60 graus é 1,732. Está funcionando corretamente. Vamos pegar aqui mais um ângulo aqui legal. O de 45 graus. O seno de 45 é 0,77, 0,707. O cosseno é a mesma coisa e a tangente é 1. Ué, mas eles são iguais. Então, o seno e o cosseno de 45 eles são iguais mesmo. E a tangente é 1. Então, galera, é isso e até a próxima.